Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam bem. Como é que vocês estão? Gente, as imagens, os ídolos, eles não servem para nada. Eles nada são. Eles não são nada. Eles nem fazem o mal e muito menos eles podem fazer o bem. Eles não são nada. Tanto o ídolo é feito com rostos, com aparência humana, ou de animais, ou qualquer que seja a figura, elas não fazem nem bem e nem fazem nem mal, porque são obras das mãos dos homens. É o homem quem fabrica essas imagens, esses ídolos, né, como se chamava na Bíblia, era ídolos, né? É a mesma coisa hoje da imagem. A pessoa faz uma imagem, compra uma imagem e coloca dentro de casa. Muitas vezes ela ajoelha, ela reza, ela pede, ela ora e acredita que aquilo ali, né, que aquela imagem, aquela escultura feita pela mão de outra pessoa possa lhe trazer ali um bem ou fazer o mal a alguma pessoa. Mas, né, os ídolos nada são. Eles não ouvem, eles não cheiram, eles não comem, eles não bebem, eles não ouvem, não falam com você, eles não andam. Então, eles para nada servem, para nada prestam. Assim, das imagens da igreja que tem na igreja católica, assim, as imagens que foram implantadas dentro da igreja, assim, o povo sempre quis algo palpável, né? Palpável, alguma coisa que Deus fala que ele procura os que adoram a ele em espírito e em verdade, pela fé. Quem agrada a Deus é aquele que busca ele pela fé, né? É pela fé que Deus nos aceita. Então você é aceito pela fé. Mas as pessoas dificilmente vão até a Deus, se achegam a Deus somente pela fé. Ela quer ter algo apalpável, algo que elas possam, vamos falar assim, pegável, que ela possa pegar, que ela possa ver, como Tomé falou, né? Eu só acredito vendo. Então é isso. Como eles não tinham tanto interesse e não tinham estudo, né, eles não sabiam ler, né? Era difícil. Então, o que aconteceu que colocaram as imagens lá? Eles fizeram uma imagem para dizer, esse é o apóstolo Paulo, essa aqui é a Ave Maria, essa aqui foi a mãe de Jesus, né? Essa aqui foi José, esse é Jesus. Fez um monte de imagenzinha de escultura, de ídolos, e colocou dentro da igreja para poder tentar explicar. Quando lia lá as passagens da Bíblia, falava, então, esse aqui e tal, a pessoa olhava, não, esse aqui, o apóstolo Paulo, aquilo lá. O que aconteceu? A mesma coisa lá, quando Moisés subiu no monte para falar com Deus e trazer as pedras da lei, né? O que aconteceu? Moisés sobe no Êxodo, né, no livro de Êxodo, Êxodo 20, traz a tábua da lei dos judeus. Aquela lei era dos judeus, não era nossa. Então Moisés sobe para pegar as tábuas da lei, né? E quando desce, né, o Arão, o irmão dele, junto com o povo, ele com medo do povo, claro, fizeram um bezerro para adorar. Né? Então eles já pecaram contra Deus porque fizeram uma imagem para adorar, em vez de adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Então a Igreja Católica Apostólica Romana acabou fazendo a mesma coisa. Fizeram lá as imagens. O que aconteceu? As pessoas começaram a se ajoelhar diante de Paulo. Falou, Paulo, apóstolo Paulo, você é um grande homem de Deus, me ajuda nessa questão. E começaram a raspar lá a imagem, colocar na água, beber, né? Acreditar que aquilo ali curava, porque era o apóstolo Paulo que estava ali diante das pessoas. E começaram a ajoelhar diante de Maria, diante de José. E aí virou a idolatria. Aí que nasceu
a idolatria. E, né, a igreja acabou implantando ali, né, a adoração de santos, né? Eles começaram a adorar os santos, né? E aceitou, né? Por isso que depois teve a reforma protestante, que também não reformou coisa nenhuma, que não mudou nada, né? Ficou, ficou como uma igreja católica apostólica evangélica, né? Não parece uma igreja. Muitas coisas continuaram e pioraram, né? É difícil. Então, Ave Maria, ela é apenas uma imagem feita de barro, de cerâmica, de gesso, de qualquer coisa. Ela não serve para nada, não pode te fazer nem mal e nem bem. A mesma coisa assim. Ah, mas e dizem que a pessoa crente lá usa batom, pinta o cabelo, põe calça comprida, a mulher, né? Aí fala que a pomba gira. Que pomba gira é, gente? A mesma coisa da Maria. A mesma coisa. Ave Maria, pomba gira, é tudo a mesma coisa. Eles falam que tem o Zé Pilintra, o Preto Velho. Uma vez eu fui na época que eu fumava, né? Eu fui comprar um cigarro na tabacaria e tinha lá uma imagem escurinha, né? E estava escrito embaixo lá, Preto Velho. Eu falei, você que é o Preto Velho? Ouvi falar tanto do você, né? Tinha lá uma Ave Maria, tinha uma pombagira também. Eu falei, você que é a pombagira? Né? Ela não me respondeu nada, não ouviu nada que eu falei, não deu risada, nada, né? Então eu vi lá. Na tabacaria tinha. O rapaz era da Umbanda. Então ele tinha muita imagem lá para vender. E tinha tudo lá. Ave Maria, tinha a Maria do lado da pombagira, a pombagira do lado do apóstolo Paulo. Eu falei, eita, nós tá bom. Tá bom aqui, hein? Vamos tomar um café aqui, conversar. Tava tudo lá, é um monte de imagem feita pela mão do homem. Um homem fez, pintou, desenhou, colocou lá e falou, esse aqui é pombagira, e a pessoa tá lá adorando. Esse aqui é Maria, tá lá adorando. Esse é José, esse é apóstolo Paulo, o povo tá lá ajoelhado, adorando. Aquilo ali é uma imagem, não faz nada, nem bem, nem mal. Não te ouve, não faz nada por você. Né? A pombagira que eu sei, mais ou menos, ela veio lá da África. Né? Veio da África. De lá veio para a Bahia, entrou na Bahia de Todos os Santos, entrou dentro da Umbanda. E hoje em dia está tudo dentro da igreja. É complicado, gente. É complicado. Né? Não fazem nem bem, não fazem nem mal. Então, mas não pode pôr batom, não pode pintar o cabelo, a mulher não pode pôr batom, pintar o cabelo, não pode pôr brinco, não pode pôr calça, não pode nada, porque diz que é a pombagira. Mas o rapaz lá entrou no banco, matou, assaltou, né? A prostituição. Eles falam que tudo isso é pombagira, é o Satanás, é o diabo. E todas essas coisas influência, por causa desses espíritos aí, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então eles falam que a prostituição é da pombagira, a pessoa que bebe é o Zé Pilintra, tudo imagens de escultura. Então, vamos ver aqui. Ó. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Gálatas 5, 19. Olha. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Quem é que produz isso, gente? A natureza humana, né? Então, olha aqui. Todas as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, olha só, a lista. A imoralidade sexual, então, não é a pombagira, é a natureza humana, é o seu coração, é a sua carne que procura, que deseja isso, olha. A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, olha, as feitiçarias. Feitiçaria é o que, gente?
É uma obra da carne, né? Quem produz isso? A nossa natureza humana. É a carne quem produz. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Tá vendo? Calma aí, viu? A ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Tá vendo, gente? Quem produz tudo isso? A natureza humana. Feitiçaria, inimizade. Você vê a pessoa, ela vira, ela pula, ela fala esquisito, ela roda, ela quica. Tudo isso é o quê? É a obra da carne. É a natureza humana quem produz. Tá vendo? Então, prostituição é o quê? Obra da carne. Feitiçaria, obra da carne. Todas essas coisas, bebedeira é um espírito, é um ídolo, uma imagem que faz a pessoa beber? Não, isso é você e eu, nós é quem produzimos isso. Está em nós, na nossa natureza humana, na nossa carne. Então, é exatamente isso aqui. Não é pombagira, não é tranca-rua. Essas coisas, gente, é tudo feita pela mão do homem. Ídolos, imagens e nada são. Vamos aqui, mais um texto aqui, ó. Vamos para Romanos. Ó, Romanos 1:23. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Olha só. Em vez de adorarem ao Deus imortal, os homens fazem o quê? Adoram ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos seus desejos do coração deles para que para fazerem coisas sujas e para terem relações, né, vergonhosas uns com os outros também. Ele está falando aqui da idolatria e falando também que os homens estavam deixando a natureza, né, a relação natural de homem e mulher, estavam tendo relações de homens com outros homens e mulheres também. Deixavam a relação natural com os homens para se relacionarem com as mulheres. Então, por eles não acreditarem, não darem glória ao Deus imortal, por não louvarem ao Criador, né? Deus entregou eles aos seus próprios desejos, né? Vocês querem adorar imagem, ídolo, bicho, se ajoelhar diante de uma imagem. Então, né, Deus entregou as pessoas para que elas fizessem essas coisas, né? Aqui vamos mais uma passagem aqui, gente. Salmos 115. Salmos 115. Salmos, capítulo 115. Versículo 2 ao 4. O que o salmista Davi diz aqui.
Por que é que as outras nações perguntam: onde está o Deus de vocês? Né? Aí nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Né? Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. Tem que ser carregado, né? E da garganta deles não sai nenhum som. E olha só, que fiquem assim todos os que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que fazem e o que confiam neles. Exatamente o que a gente falou no começo. O que eles são? Eles não são nada. São obras das mãos dos homens. A gente leu Salmo 115. Vamos para Isaías 44. Isaías 44, 10 ao 20. Isaías 44, do 10 ao 20. Profeta Isaías 44, versículo 10 até o 20. Vamos ver o que o profeta Isaías disse. É muita grande tolice fazer uma imagem para ser adorada, como se fosse um Deus. Todos os que a adorem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. Né? O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois, com toda a força, vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo ou da imagem, né? Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocado num templo. O escultor vai até a floresta para cortar uma árvore. Escolhe um cedro, um ciprestre ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem e o homem fica de joelhos e a adora. Olha só, tá vendo, gente? Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom!
Já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus, depois fica de joelhos e adora. E faz esta oração: Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagem não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu, adorando um pedaço de pau. Tá vendo, gente? Ai, ai, as imagens nada são, para nada servem, né? Mas e quando eles falam que a imagem faz, que a imagem cura, que receberam a graça, receberam uma casa, tiveram uma graça alcançada de alguma imagem, eu recebi um milagre, uma cura. Então vamos ver. 2 Tessalonicenses 2:11. Olha só o que Paulo diz. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Olha, tá vendo aqui? Por isso Deus envia o poder do erro, a operação do erro, o engano, o espírito do engano, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Tá vendo aí, gente? 2 Tessalonicenses 2:11. 1 Coríntios, capítulo 8, de 2-9. 1 Coríntios 8, versículo 2-9. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. E quanto a comer alimentação que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo, uma imagem, representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente Deus e Cristo, que é Senhor. Eles nada são. Nada, para nada servem. Existe só um Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Eles estavam brigando lá e os mais fortes tiravam sarro dos mais fracos, porque como se falasse assim: ele não come bala de Cosme e Damião, mas eu como, porque eu sei que isso aí não faz mal, porque os ídolos não são nada, entendeu? E os fracos, né, se viam, né, com medo de comer aquilo ali, porque achava que estaria pecando se comesse. Estariam errando e seriam punidos, ficariam maus por comer aquilo ali por causa dos ídolos que era oferecido, né? Então, Paulo fala para que os fortes, como Paulo, né, que sabia que uma bala de Cosme e Damião, uma coisa oferecida a um ídolo que não é nada, não pode fazer mal algum para ele, né? Era para ter amor pelo seu irmão fraco, né? Não comer
na presença daquele fraco. Porque se ele comesse, depois ele ia falar, eu pequei contra Deus, eu comi a comida do ídolo e agora, eu pequei, entendeu? Então Paulo fala que para não fazer com que aquele fraco se sinta mal, né, você não pode comer, não pode beber vinho, não pode cantar Zezé de Camargo, Luciano, ouvir Roberto Carlos, não pode fazer nada com que faça com que seu irmão se sinta envergonhado, que sinta que pecou contra Deus, né? E o que Deus tinha mandado Moisés falar para o povo de Israel? Deus mandou Moisés falar para o povo de Israel. Olha só. Deuteronômio 27, versículo 15. Olha só. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. Maldito seja aquele que fizer imagem de pedra, imagem de madeira, ou de metal, ou de qualquer outro material, para adorá-las. Porque Deus odeia a idolatria, né? Então, está aí. As imagens não são nada, para nada servem, e adorem a Deus. Deus procura aquele que o busca, aquele que o adore em espírito e em verdade. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado por mais esse momento que você esteve aqui comigo. Até a próxima.